Olá! Hoje a gente vai dar continuidade à terceira área da linguagem. Então a gente vai falar um pouquinho da área sintática. O que é a sintática? Quando a gente pensa em uma frase completa, com artigo, sujeito, verbo, preposição. Então, a dificuldade da criança seria assim, uma criança que fala a frase apenas o principal. Então, por exemplo, ao invés de pedir eu quero beber água, ela só fala água, não fala a frase completa. Eu sou Roberta Navarrete, fonoaudióloga, especialista em alfabetização e linguagem. E se você tiver interesse em conhecer, entender um pouquinho mais dessa área, assista esse vídeo de 2 minutinhos, onde a gente vai falar o que é sintática e apresentar algumas sugestões de como trabalhar. Então, a área sintática, a criança começa a desenvolver, a formar pequenas frases com 2 anos de idade. Com 2 anos ainda tudo bem, ainda é comum ela não usar artigo, ela falar apenas o principal. Então, mamãe chegou, quero papá, não vai usar o pronome, eu quero almoçar, né? Uma frase mais completa. Ainda é comum ela formar frases assim, mais resumidas. Então, com 3 anos, 4, com 6 anos, a criança ela já tem que estar formando uma frase mais completa. Se a gente for lembrar, por exemplo, do telegrama, que a gente só usava palavras principais, antes de 6 anos, seria uma frase assim, mais telegráfica. Então, ela usa apenas as palavras principais. A partir de 3, ela vai desenvolvendo e com 6 anos, ela tem que já estar formando frases mais completas. Então, com o pronome, com preposições, com artigos. O que a gente observa? No atraso de fala e linguagem, na síndrome de Down, a gente vê que se a gente não fizer um trabalho específico, a criança continua falando essa frase resumida, tipo telegrama. Então, a gente precisa fazer um trabalho, insistir no uso de artigo, preposição, para que ela então construa frases completas. E aí, um material que eu utilizo muito é o construtor de frases da Oficina da Linguagem, porque ele dá essa noção visual para a criança. Então, aqui ela tem que escolher um artigo ou uma preposição. Então, por exemplo, minha, aqui ela vai escolher um substantivo, minha mala, por exemplo, e aí ela vai escolhendo um verbo, um advérbio, uma preposição e mais um substantivo. Então fica mais visual para eu ensinar essa criança a usar frases, porque é muito realmente subjetivo eu só falar o artigo, faltou o artigo na sua frase. Então aqui eu tenho uma cartinha de cada item e com isso facilita muito para a criança. E aí é legal eu passar treino para essa criança, ela repetir em voz alta essas frases sempre, todos os dias, para então ela incorporar na mente, né, e usar no dia a dia, na própria linguagem espontânea. É isso aí então por hoje, pessoal. Teremos o próximo vídeo da 4ª área da linguagem, que é a área pragmática. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!